Em 2015, houve uma grande comoção na comunidade espacial. Isso porque até então a melhor imagem que tínhamos de Plutão era essa. O telescópio Hubble também orientou suas lentes para Plutão, mas de tão pequeno e distante, o melhor que vimos foram apenas algumas gotas de variação de cor. Mas em 2015 tudo mudou. Isso porque, depois de uma jornada de 9 anos, a sonda espacial New Horizons voou pelo planeta anão, dando-nos uma clareza de detalhes de Plutão e suas luas como nunca vimos antes. Então a questão é, o que a sonda New Horizons viu e descobriu durante o seu sobrevoo ao sistema de Plutão? Meu nome é Denis Ariel e você está assistindo Astrum Brasil. Venha comigo até o final, pois vou mostrar todos os destaques da missão New Horizons a Plutão. Plutão foi o último dos tradicionais 9 planetas a ser explorado. E isso foi devido à sua distância de nós, mas também, acredite se quiser, não era considerado um corpo celeste muito interessante. Felizmente, a equipe da New Horizons trabalhou pesado para essa missão ser aprovada, e em 2006 a New Horizons foi lançada como parte do programa Novas Fronteiras da NASA, para missões espaciais de orçamento médio. O objetivo da missão era chegar a Plutão o mais rápido possível, e para isso a New Horizons foi o lançamento mais rápido de todos os tempos, consistindo em um veículo espacial superleve, montado em um dos foguetes espaciais mais poderosos de todos os tempos, o Atlas V. Ultrapassou a Lua em apenas 9 horas. O programa Apollo levava 10 vezes mais tempo para isso. A caminho de Plutão, usou a assistência gravitacional de Júpiter e acelerou em 3 anos o tempo de chegada. Também usou Júpiter como uma rodada de testes para seus sistemas, capturando imagens e vídeos incríveis do planeta e suas luas. Após esse teste bem sucedido, a New Horizons entrou em um modo de hibernação para evitar o desgaste de seus instrumentos. Conduzindo a sua aproximação em 2015, a equipe voltou a ligar os sistemas e todos os dias a sonda enviava de volta imagens do sistema de Plutão. Foi um momento incrivelmente emocionante para os entusiastas que acompanhavam a história. Começamos a vislumbrar o que seria a possível aparência de Plutão, e o quão diferente Plutão era de sua maior lua, Caronte. Dia a dia, a resolução de imagens ficava cada vez maior, e mais detalhes podiam ser notados. Sim, havia outros objetivos científicos para a missão, mas a coisa mais interessante para mim era a aparência de Plutão. Logo era possível observar o que parecia ser uma forma de coração no planeta anão, e no dia 14 de julho, a sonda New Horizons fez sua abordagem mais próxima, a apenas 12.500 km da superfície de Plutão. No entanto, os controladores da missão não receberam prontamente uma imagem. Primeiramente, a sonda estava muito ocupada tirando diversas fotos durante o sobrevoo, ao invés de transmitir as imagens imediatamente. Uma vez iniciada a transferência de dados, tiveram de lidar com a lenta velocidade de upload de apenas 1 kbps. Além disso, havia uma latência de 4,5 horas entre a sonda espacial e a Terra. Mas o que viu e enviou de volta foi espetacular. Cadeias de montanhas, planícies de gelo, geleiras e uma atmosfera. Também deu uma boa olhada em algumas das luas de Plutão. Então vamos entrar em detalhes sobre o que realmente foi descoberto durante esse sobrevoo. Uma das primeiras observações sobre Plutão foi sua relação incomum com suas luas. Para começar, a maior lua de Plutão, Caronte, possui uma órbita muito próxima e também é muito grande em comparação. E isso significa que o baricentro dos dois corpos, ou seja, o seu centro de massa, está fora do corpo celeste principal. Na verdade, ambos orbitam em torno de um ponto no espaço. Não apenas isso, mas ambos os corpos são um exemplo do chamado acoplamento de maré, ou seja, ambos estão atrelados um ao outro. E isso significa que se você estiver em um dos corpos, o outro não se moverá daquele ponto do céu. Isso é muito incomum, porque enquanto algumas luas estão acopladas por maré com seus planetas primários,
os planetas não necessariamente estão acoplados às suas luas. Caronte é visualmente muito diferente de Plutão, sendo muito mais escura. Isso implica que eles não possuem a mesma origem. O resto das luas de Plutão são muito pequenas, tendo apenas alguns quilômetros de diâmetro. Suas órbitas são excepcionalmente circulares e são todos coplanares com a órbita de Plutão. A geologia de Plutão é muito interessante. A maior característica visível em Plutão é esta região com o formato de um coração gigante, que impressionou o mundo quando foi vista pela primeira vez. Desde então, foi nomeada de Planície Sputnik. É do tamanho do estado americano Texas e tem um forte contraste de cores com a área circundante. Isso porque é uma planície de gelo gigante. De fato, durante o sobrevoo, foi confirmado que 98% da superfície de Plutão é composta por nitrogênio congelado. Em média, a temperatura na superfície de Plutão é de 229 graus Celsius negativos, o que significa que o gelo de água seria rígido e quebradiço. Por outro lado, o nitrogênio congelado nessa temperatura age como água congelada na Terra, o que significa que pode fluir como geleiras. O fenômeno pode ser observado na borda da planície, geleiras fluindo para as lacunas ao redor das crateras e cadeias de montanhas. As próprias planícies de gelo gigantes têm formato poligonal em todo o seu diâmetro. Também não existem crateras, o que significa que deve ser uma característica relativamente nova ou que está em constante renovação. Talvez tenha apenas 10 milhões de anos. As células poligonais mostram sulcos provavelmente causados por sublimação, o processo em que o gelo se transforma diretamente em gás. Embora não se saiba ao certo, a planície Sputnik poderia ter se formado a partir de um impacto, e as crateras supostamente preenchidas de gelo por um potencial oceano líquido subterrâneo. Esta bacia cheia realmente causa uma anomalia gravitacional positiva. Uma anomalia gravitacional é onde a gravidade em um ponto é diferente de outros lugares no corpo celeste. A planície de gelo está diretamente oposta à Lua Caronte, que a alinharia com o eixo das marés. Devido à curta distância entre Plutão e Caronte, os efeitos das marés são muito fortes em ambos os corpos. Esta pode ser a razão pela qual Plutão está acoplada por marés a Caronte, e os dois corpos não podem desviar-se um do outro. Ao redor das planícies de gelo há vastas cadeias de montanhas feitas de gelo de água. Quando vistas de lado, parecem espetaculares. Água congelada é o único tipo de gelo detectado em Plutão que seria forte o suficiente para suportar alturas de vários quilômetros a essa temperatura. Entre as montanhas encontradas em Plutão, algumas talvez sejam criovulcões. Um dos candidatos mais prováveis é a montanha White Mountain. Tem 4 quilômetros de altura, é um dos picos mais altos em Plutão, com uma grande depressão encontrada em seu centro. Os criovulcões podem ser um fator preponderante para explicar a superfície jovem de Plutão. Outra característica de Plutão é o escuro material que parece ter sido borrifado na superfície em algumas regiões. A maior região borrifada é chamada de Kefulu Macula. Possui uma estranha semelhança ao formato de uma baleia, como pode ser visto nessa imagem. Acredita-se que a cor escura é um depósito de tolinas, um tipo de alcatrão composto de hidrocarbonetos que interagem com a luz solar. Depósitos semelhantes podem ser vistos em Jápeto, uma das luas de Saturno. Então o processo foi visto em outras partes do sistema solar. Esta região de Plutão tem muito mais crateras que a planície Sputnik, o que significa que a superfície ali pode ser muito mais antiga. Cadeias de montanhas podem ser vistas no meio de Kefulu Macula, cobertas com o que se acredita ser metano congelado. Aparentemente, o metano condensa como geada em grandes altitudes em Plutão. A última característica de superfície que mencionarei aqui é esta região chamada Tartarus Dorsa. É um conjunto extenso e altamente distinto de montanhas com 500 metros de altura e se assemelham à pele de cobra ou casca de árvore.
Acredita-se se tratar de penitentes. Se isso for verdade, Plutão é o único lugar em nosso sistema solar, além da Terra, onde eles foram observados. Mesmo na Terra, eles são muito raros, mas alguns podem ser encontrados no deserto do Atacama e outras regiões secas e de grande altitude. Os penitentes de Plutão são muito mais altos e cobrem uma área muito mais vasta do que na Terra. Só podemos imaginar como eles se parecem de perto. Agora, para mim, a descoberta mais impressionante que a New Horizons foi capaz de confirmar é de que Plutão possui uma atmosfera. E não apenas isso, mas as imagens são incríveis. Devido ao pequeno tamanho e gravidade fraca, a atmosfera parece se estender bem acima da superfície de Plutão. A atmosfera da Terra, sendo muito mais massiva e densa em comparação a Plutão, envolve firmemente o planeta, já que a gravidade é muito mais forte. Entretanto, a pressão atmosférica em Plutão é excepcionalmente baixa, aproximadamente 10 microbares, ou de 100 mil a 1 milhão de vezes mais fraca que a pressão atmosférica da Terra. Teoriza-se que a pressão possa aumentar de 18 a 280 milibares, 3 vezes a pressão atmosférica de Marte e 1/4 da pressão atmosférica da Terra, caso a temperatura aumente e ocorra a sublimação dos gelos da superfície em gases, o processo que já vimos nas planícies de gelo. Acredita-se que a última vez que Plutão teve essa densidade atmosférica foi há 900 mil anos atrás. A essa pressão e temperatura, as condições até poderiam ser ideais para o nitrogênio líquido se formar na superfície de Plutão. Evidências dessa teoria podem ser encontradas aqui no que parece ser um lago congelado. Em certos índices, dentro de apenas um ano, a densidade atmosférica de Plutão pode até quadruplicar, devido a variações sazonais. Esse é um contraste enorme em comparação com outros corpos celestes do Sistema Solar, com atmosferas geralmente bem consistentes. A atmosfera consiste nos mesmos gelos condensados na superfície. Uma outra descoberta fascinante da sonda New Horizons diz respeito à atmosfera de Plutão possuir até 20 camadas de neblina. As camadas de neblina em si não eram inesperadas, mas a quantidade delas sim. Elas podem claramente ser vistas em algumas dessas imagens, agindo como camadas finas de nevoeiro. A luz solar pode ser vista atravessando uma dessas camadas nesta foto. As sombras das montanhas claramente vistas em contraste com a luz do Sol brilhando através da névoa. As camadas não parecem estar niveladas com o planeta. Aqui você pode ver essa camada de neblina acima da superfície, mas neste lado da imagem ela toca a superfície. Como uma observação, para mim, estas são as mais impressionantes fotos de Plutão, e eu deixei elas para o final de propósito. Você pode apreciar a profundidade e a escala das cadeias de montanhas. Plutão quase parece uma réplica de um brinquedo devido à extrema topografia saliente. Mas essas montanhas parecem tão altas porque Plutão é muito pequeno e sua gravidade não é forte o suficiente para puxá-las para baixo. Isso proporciona uma paisagem variada e impressionante e dá um final apropriado a esse vídeo. Os dados que a New Horizons enviou de volta à Terra ainda continuam sendo estudados. A New Horizons já teve outra missão, um sobrevoo de um pequeno objeto do cinturão de Kuiper, conhecido como 2014 MU-69, que chegou no dia 1º de janeiro de 2019.